Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar a nossa solução de software para projetos SPDA, de acordo com a última revisão da norma NBR 5419 de 2015. Esta norma tem como finalidade analisar riscos, principalmente aspectos que envolvem descargas atmosféricas. A grande mudança que teve na norma é que novas considerações e novas avaliações de riscos são feitas através de uma nova critério definido pela NBR. Entre outras influências, nós podemos destacar as influências de linha elétrica, linha de telecomunicações e principalmente também os novos dispositivos de proteção para fazer a classificação que tipo de nível nós vamos avaliar nosso projeto. Na norma antiga, você fazia praticamente uma consulta imediata e a partir desta nova norma, nós vamos levar em consideração uma série de fatores para fazer a classificação do nível. Vamos a alguns exemplos. Vamos listar aqui alguns tópicos importantes dentro da análise de risco que já está incorporado em nossa solução. Primeiro, auxiliar a definir o nível de proteção adequado ao projeto. Então, de acordo com as propostas que você vai ter de solução, o software vai te auxiliar a verificar esta condição. Desenho do quadro resumo da análise do projeto. Então, de uma forma muito prática, o usuário já tem no próprio projeto um resumo dos tópicos principais da análise. E através de uma interface amigável, o usuário pode definir o cenário dos seus projetos. Isso é um ponto interessante, que ele consegue montar o cenário, que vai envolver toda a edificação, e a partir daí uma análise. Também recursos como calcular a área de exposição equivalente, através das informações de distância e altura, o software automaticamente informa. Já possui no seu banco de dados cadastro de frequência de descarga para a terra, o que é um ENG, do órgão INPE já pronto, e permite analisar a influência de linhas elétricas e telecomunicações na edificação, caso existam. Outro aspecto são análises finais de resultado. Então, resumos como perda de vida humana, que é o fator R1, perda de serviço público, R2, perda de herança cultural, R3, perda econômica, R4. Então, são fatores de perdas que estão envolvendo em toda a análise. E também considerações a serem realizadas. Recursos para analisar tipo de solo, tipo de estrutura, risco de incêndio, perigos especiais, número de pessoas na zona, são uma série de elementos que vai ter que ser analisados para que efetivamente você tenha a classificação adequada. E principalmente o que é um benefício imediato é a simulação dos vários níveis de proteção. Então o usuário pode simular esses cenários e a partir desses cenários ver qual é a melhor solução a ser adotada. E também, consequentemente, a interpretação de resultados de acordo com os dispositivos de proteção. Então, de acordo com o que você encontra no local ou vai implementar, você vai ter uma nova classificação baseada nessa solução. Então, vamos ao ambiente do software para familiarizarmos com esses recursos. Então, de uma forma já prática, amigável, que o usuário está já acostumado a desenvolver seu projeto AutoCAD, fica agregado aqui a recurso que vai integrar desde a aplicação principal, que é o elétrica, com os recursos ponto elétrico, conduto, cálculo, e o menu já dedicado à parte de SPDA. Então aqui nós estamos fazendo a análise, definir nível de proteção de acordo com a 5419/2015. Então é um menu bem intuitivo, enxuto, onde o usuário vai informar aqui as medidas de largura, altura e comprimento e o software automaticamente calcula a área. O usuário pode localizar a sua obra, verificar a condição da estrutura e já automaticamente obter os índices e as condições. Caso tenha uma linha de energia acoplada, o usuário pode informar as características dessa linha de energia, as particularidades, como ela está instalada, fatores que envolvem, como também se tiver influências de linha urbana, suburbana, que tipo de forma que está sendo realizado esse aqui. E proteções adicionais, que caso tenha, o usuário pode informar. O risco, hoje, vão fatores de tipo do solo, que vão influenciar, e perigos especiais que estão envolvendo a condição da análise. Então, dentro dessas categorias, a norma estabelece valores defaults
para risco admissível de perda humana, vida humana, de serviço público, de patrimônio cultural e de valor econômico. E a partir destes dados, o usuário pode informar perdas, tipos de perdas associadas à vida humana, características, a influência da instalação do serviço público, memória cultural e valores econômicos. Então, hoje a análise é muito mais ampla. De acordo com a classificação, o usuário vai ter um range de opções para estudar da sua classificação, que você vai definir a obra, e a partir da classificação ver qual meio de proteção e também fatores como risco de incêndio ou explosão. Com isso, ele passa a ter todos os parâmetros para fazer análise e resultado. Então, o software compatibiliza de acordo com os índices estabelecidos na norma e faz um resumo de cálculo para você de acordo com a proposta da solução previamente estipulada. E a partir daí o software faz a análise, define os parâmetros e o usuário pode desenhar esse relatório no próprio projeto com as características pelo qual foi definido. Então ele define um resumo final, área de exposição equivalente, as frequências, tipo de solo, tipo de estrutura, né? Aspectos do sistema ter proteção, né? Foi adotado a classe 4, meios, formas, características da linha elétrica, linha de telecomunicações, das linhas conectadas, um resultado final da análise e o resultado das perdas de vida humana, perda de serviço público, herança cultural e perda econômica. Então, dessa rápida análise, o usuário tem as condições de efetivamente já definir a classificação do nível e a partir do nível partir para as respectivas análises complementares, que é o que vamos mostrar na sequência. O software também permite ter recursos de cálculo para posicionamento do subsistema de captação, né? Que é definido por o método de Franklin ou ângulo de proteção. Uma das mudanças que houve na norma, justamente o que era tabelado agora são uma curva, e o sistema automaticamente já reconhece essas curvas entrando apenas com a altura do prédio. Vamos verificar isso na prática. Então observe aqui, se nós pegarmos esse exemplo do nosso projeto, onde nós temos uma altura já associada ao modelo, né, 6 metros de altura para fazer a atuação. Vamos aqui observar aqui na própria planta. O usuário poderá vir aqui definir o método Franklin entrando com a altura, né? Como ele está fazendo a proteção, veja que você entra aqui, automaticamente ele calcula o raio da proteção. E simplesmente se faz um clique no ponto que está localizado o Franklin e automaticamente ele define a área de proteção para você, né? Então você veja que aqui está totalmente protegido. Então é muito prático, muito rápido, facilita bastante essa operacionalidade do método de Franklin. Outro método que temos de cálculo é o método das malhas ou Faraday. Como funcionaria isso em nosso projeto? Vamos supor a hipótese que nós estamos fazendo aqui uma fábrica, né, um pé direito 12 metros, onde nós queremos chegar numa conformação de distribuição, tá? Então, através do perímetro, nós podemos também desenhar aqui através desse recurso de perímetro, e vamos direto aqui na parte de cálculo, método das malhas ou Faraday. Então, quando você clica no perímetro, automaticamente o software já traz cotas para você identificar com que modelo você está trabalhando a sua malha. Ele identifica, faz uma referência gráfica sobre largura, o comprimento da malha. E aqui nós vamos ver como se processa aqui o desenhar da malha, né? Então, você vai ver aqui com o espaçamento padrão, de acordo com a classificação inicialmente realizada. O software calcula o número de cabos na largura e o número de cabos no comprimento. A partir do momento que você especifica, o software tem uma prévia ainda desses cálculos, você referencia os dois ângulos e automaticamente o software tem uma facilidade de você equalizar esse desenho no próprio projeto. De uma forma rápida e prática, o usuário pode calcular e desenhar a malha
de uma maneira bem imediata, chegando aí na conformação previamente estudada. Então, outro método de cálculo que nós temos é o método eletrogeométrico ou esfera rolante, onde consiste uma simulação como se uma bola gigante estivesse passando em torno da construção e, consequentemente, as áreas que ficavam protegidas estavam dentro dessa área de atuação da bola, né? Você pode ver aqui na Chúria. Vamos ver aqui outro exemplo. Então, as zonas que estariam protegidas eram aquelas que estavam justamente dentro da atuação da bola. É aquelas que não estão protegidas, é aquelas que estavam expostas, no caso que está em vermelho. Ok? Então, dentro desse modelo, nós vamos propor aqui fazer uma realidade na prática para vocês, tá? Uma situação bem comum. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma torre de telecomunicação. Então, nós vamos supor como se bolas gigantes tivessem, conforme eu havia comentado com você, percorrendo o contorno da estrutura, né? Dentro da atuação. Então, dentro desse modelo, nós vamos ter essa conformação aqui, como se fosse uma bola percorrendo todos os campos do projeto, tá? Se a gente fosse ver ela de uma forma maior, então ela seria tangenciando, contornando e descendo novamente aqui. Para isso, nós temos o recurso de especificar o tipo de cálculo que nós vamos fazer, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, nível de proteção que foi classificado aqui 6 metros do ponto de atuação, você calcula, você passa a ter a distância realmente daqui da atuação. Então, você já tem do ponto de atuação e a distância propriamente dita. Então, dessa forma, você consegue encontrar essas circunferências que estão tangenciando a torre. O software ainda permite calcular o número de descidas, materiais, detalhe e gerenciamento. Então, vamos ver como fica isso na prática. Então, através do projeto, então o usuário pode calcular o número de descidas através desse recurso. Então, ele clica automaticamente na borda e o software traz um resumo dentro da classificação, perímetro, dentro do espaçamento, quantidade. Aí, no caso, vamos fazer 8 descidas. Então, essas 8 descidas, o usuário pode imediatamente utilizar o recurso, onde ele pode até personalizar o seu bloco, da forma que você quiser, através desse gerenciador, ficando muito mais fácil a interpretação. Então, aqui veja bem que já tem um componente para isso. E aqui pergunta, distribuir descida? Sim. Basta apenas fazer um clique e automaticamente o software faz a distribuição. Ó, número de descidas, 8. Então, automaticamente o sistema atribui as descidas para vocês, identificando todos os pontos principais dentro da estrutura. Lembrando que é um bloco de AutoCAD, caso o cliente queira alterar eventualmente ou deslocar temporariamente esse bloco, ele pode de uma forma prática e rápida. E outros recursos também complementares, detalhes típicos, mostrando aspectos construtivos, detalhes de montagem, né, associado à modelagem do seu projeto, tá? Caixa de aterramento, enfim, toda a parte complementar que vem a ser orientando o modelo. Então, o usuário pode vir aqui e especificar dentro das possibilidades. Então, aqui já tem toda a simbologia. O usuário pode acrescentar novas simbologias, né? Detalhes típicos já com as suas referíveis montagem, aspectos construtivos que estão envolvendo toda a construção do projeto, como também detalhes construtivos de PDA externo, com pilares, com tipos de interligação, com modelos associados, tá? De uma forma bastante prática e rápida. Então, o usuário pode usufruir desses detalhes, trazendo um modelo pelo qual está especificando. Ele pode ter uma prévia daqui do modelo e simplesmente adicionar no seu projeto. Clica, adiciona um modelo. Então, o software traz uma prévia para ele, para saber o local onde ele vai querer trazer. E uma vez inserido no projeto, também ele tem toda a ambientação costumeira do AutoCAD para ajustar o seu projeto dentro das necessidades que ele queira
desenvolver dentro da folha, tá bem? Então ele tem toda a mapeabilidade de trabalhar dentro do conceito já conhecido dentro do seu dia a dia, tá bom? Então você tem um gerenciador de símbolos, detalhe tipo, pode ampliar, pode gerenciar da forma que ele mais atende às suas necessidades específicas na concepção do seu projeto, ok? Muito obrigado pela sua participação ao assistir esta apresentação. Confira nossas outras soluções para a parte de orçamento, parte de instalações de geral, hidráulica, elétrica, cabeamento, automação, com a série CAD-Proj, a série Pipe System para tubulação industrial, a série Fire System para desenho de hidrante, sprinkler, cálculos, e a série HiCAD, que é a solução CAD integrada com a aplicação CAD mais nossa aplicação. Muito obrigado.